E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Alice, bom dia. Pessoal, vamos lá então. Antes de começar, deixa eu pausa aqui. Isso, exatamente. É... Vai, meu filho. Isso aí. Então, foi um momento de realmente a sociedade já estava tendo uma evolução, digamos assim, industrial. Então, a partir daí, teve essa tendência teórica para explicar fenômenos sociais urbanos e contemporâneos de forma interpretativa. Quando a gente vem falar sobre Karl Marx, sobre Durkheim, então eles vêm com toda a teoria já formada, tá? Agora, vem para a sociedade, a sociologia ela traz três nomes, que é o Robert Park, Ernest Borges e Louis Wirth, que vêm falar de uma forma interpretativa desses fenômenos sociais urbanos e contemporâneos. Então, eles vêm discutir essa tendência. Então, a Escola de Chicago, ela nasce justamente como uma tendência teórica para que tais fenômenos sejam explicados. Então, toda essa sociedade industrial, tudo o que estava acontecendo relacionado aos Estados Unidos e também que impactou mundialmente falando, o que aconteceu? O que acarretou? Um aumento da criminalidade, uma delinquência juvenil, gangues marginais, bolsões de pobreza e desemprego e comunidades segregadas. Então, esses sociólogos, Robert, Ernst e Lois, eles vêm justamente discutir de uma forma macro tais questões, uma discussão não voltada apenas para o terreno estadunidense, mas também para o mundo. Então, impactos que tudo isso estava sendo gerado no mundo. Alguém escreveu no bate-papo, a gente. Eu tenho que parar para poder ler isso. Ai, presente. Pam, 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 pam. Então, o que esses três sociólogos ele vêm estudar a partir daí? Então, já que teve um aumento da criminalidade, teve uma delinquência juvenil, está tendo essa delinquência juvenil que até hoje, na verdade, né, discute sobre tais questões ainda, essas gangues marginais, esses bolsões de pobreza, as comunidades segregadas. Então, esses sociólogos, né, o Robert, o Ernest e o Lois, eles começam, então, a
compreender, a entender por que que isso acontece. Então, o que que eles começam a fazer? Começam a explicar essa tendência de uma forma teórica, a explicar esses fenômenos sociais, urbanos e contemporâneos, trazendo reflexões com base na criminologia, então nos interrogatórios, como que acontecem os interrogatórios policiais. Então, eles vêm discutir tais questões, tá? E também trazendo a psicologia junto com a sociologia, onde traz a mente mais a sociedade. Então, o que leva um indivíduo, por exemplo, o que leva a ter esse aumento da criminalidade? Por que que está acontecendo isso? Os bolsões de pobreza junto com o desemprego é a causa para, no momento, estar tendo esse aumento da criminalidade? É a causa para essa delinquência juvenil, para o surgimento dessas gangues marginais? E as comunidades segregadas, elas são frutos de quê? De que tipo de sociedade? Então, esses três sociólogos, eles, não só eles, tá, pessoal? Mas foram eles que deram o pontapé em discutir justamente tais questões, tá? Então, começa a entender como que funciona a máquina policial, como que funciona, tenta compreender a mente desses indivíduos, tá? Trazendo, claro, para o meio social. E assim, eles trazem também algo muito novo, esses três, então a Escola de Chicago traz isso também, que é a ecologia social. Então, eles já começam a discutir o indivíduo mais espaço. Então, onde esses indivíduos estão inseridos? Em qual espaço que esses indivíduos estão inseridos? E falar de ecologia social na década de 20 é algo assim inovador. Por quê? Começou a discutir com exatidão sobre o meio ambiente, sobre ecologia, na década de 70. Então, assim, eles vêm trazendo uma discussão na década de 20, assim, ó, nossa, discutir ecologia social nessa época não era não era uma discussão ampla, você não encontrava em todos os campos. Então, eles também vêm inovar com essa discussão da importância de um espaço para esses indivíduos que estão inseridos na sociedade. Então, qual o espaço que eles estão vivendo? De que forma que eles devem viver? Então, a partir daí, nasce outros teóricos, inclusive voltados também ao mundo do direito, que vêm discutir sobre a questão da criminologia, qual a melhor forma de fazer um interrogatório, qual a forma de levar a psicologia para esses interrogatórios, tá? E assim, é toda uma questão bem, um micro e um macro, né? Em conjunto. É importante salientar que isso, Franz Boas também, ele já falava, tá? Da importância de você fazer uma análise do indivíduo. Tem vários teóricos também que fala do aparato social e do contexto social também. Como assim, Danilo? Que aparato é esse? O aparato social e o contexto social é onde esses indivíduos estão inseridos. Então, em que meio que esses indivíduos estão? Tá? Em que meio que esses indivíduos, o que que esses indivíduos estão recebendo para se tornar, por exemplo, um delinquente juvenil? Quais as informações que eles estão recebendo? Eu falo de culturas, uma informação cultural também, para uma formação de gangue. Tá? E por que esses bolsões de pobreza e desemprego, eles estão inseridos justamente em determinadas localidades? Tá? Então, Franz Boas também fala a necessidade de compreender tudo isso. Esses três sociólogos, eles vêm justamente tentar explicar esses fenômenos. Eles vêm justamente, de uma forma teórica, falar por que que esses fenômenos estão acontecendo. Então, o que que leva a sociedade se dividir de tal forma?
Ok. Partindo daí, então nós ainda traz, ainda aí nessa aula ainda do livro de vocês, aula 16, ainda traz sobre a subcultura. Então, o que é a subcultura? Então, a noção de subcultura é bastante habitual na sociologia e na antropologia. O conceito é utilizado para fazer referência a um grupo de pessoas geralmente minoritário, com um conjunto de características próprias, comportamentos e crenças, que representam uma subdivisão dentro de uma cultura dominante da sua comunidade. Pode-se dizer que a subcultura é um grupo diferenciado dentro de uma cultura. Os seus membros podem reunir-se por diversos motivos, como a idade, a etnia, a identidade sexual, os gostos musicais ou a estética, entre outros. Então, a subcultura é aqueles subgrupos, né, inseridos dentro de uma cultura. Vamos trazer no livro de vocês, traz um exemplo, que é o movimento hippie, surgido nos anos de 1960. A gente pode trazer para a nossa realidade outros exemplos assim de pequenos grupos de adolescentes, né, que têm determinado gosto. Grupos, por exemplo, pessoas que se caracterizam por gostarem muito de mangás, por exemplo. Então, elas começam a se inserir em um determinado grupo, começam a ter um comportamento diferenciado. Nós temos aí vários grupos voltados a uma questão de cor, né? Outros grupos voltados à sua orientação sexual também, então que vem falando sobre a identidade sexual. Então, temos grupos aí voltados para a orientação, voltados para músicas, então tem determinados grupos que só gostam daquele tipo de música e é fechado para aquilo ali. Mas ele está inserido dentro de uma cultura. Mas tem uma subcultura que é algo que ele agregou a ele. Então é algo aquilo que ele gosta, aquilo que ele absorveu e vive, muitos, né, vivem em prol dessa subcultura que assim escolheu. E acaba tendo um comportamento e uma crença diferenciada, né, dos demais que estão inseridos no meio que ele também vive. Crianças, até aí, dúvidas, perguntas? Ok, vamos então avançando. Agora, o que é aculturação? Então, a aculturação, ela é a fusão de duas ou mais culturas diferentes que, ao entrar em contato contínuo, provocam mudanças nos padrões culturais dos grupos envolvidos. Essa troca pode abranger numerosos traços culturais, apesar de, ao longo das relações de trocas, ser possível que um grupo dê mais e receba menos. Com o passar do tempo, as matrizes culturais são fundidas. Mesmo assim, ainda é possível perceber traços culturais que referenciam as origens de práticas e costumes. Então, vamos lá. Falar de aculturação, é impossível a gente não falar, por exemplo, da Umbanda, né? E também vamos lá para o mundo árabe, né? O que os filmes... Vamos primeiro começar pelos árabes, né? O que os filmes de Hollywood, o que eles pregam em relação ao povo árabe? Filmes, muitos jornais pregam o que em relação aos árabes?
Pode responder, tá, gente, no chat. Um estereotipado sempre relacionado a terrorismo ou a coisas estranhas, especialmente no humor, principalmente em relação à religião. Tem até um filme de isso, a da Sandra. Eu trouxe aqui um, um filme, na verdade é um documentário, tá? Que fala sobre filmes ruins árabes malvados. Justamente mostrando tudo aquilo que Hollywood fala em relação aos árabes, né? Como que cultura que foi criada nos filmes em relação a eles? Que eles são o quê? Justamente isso que a Bárbara colocou, tá? Então, é um documentário, vale muito a pena assistir, tá? Tem ele no YouTube, não é muito longo, tá? Mas vem trazendo justamente essas questões, tá? Vamos partir lá, voltar agora, tá? Para o Banda. Falando de aculturação também, a gente fala, claro, da Ubanda, que ela traz, por exemplo, dentro da Ubanda, tem várias culturas que estão inseridas dentro dela, como fazendo uma análise do catolicismo, é, a cultura africana, os orixás, então traz um pouco da musicalidade. Então, isso assim, tem a Umbanda, e dentro da Umbanda nós temos aí uma aculturação. Então, uma fusão de outras culturas, tá? Quando a gente parte, por exemplo, no carnaval, né? Um exemplo também do carnaval. No desfile de carnaval, a gente tem aí uma representatividade de várias regiões. Tem uma representatividade do norte, do nordeste, do sul. Então, várias temáticas que são levadas para a avenida para poder retratar toda essa cultura. Então, de uma forma aculturada, inserindo ali uma fusão, né? Criando ali uma fusão de culturas de outras regiões, dessas regiões diferentes, tá? Pessoal, eu esqueci de citar também em relação aos teóricos, quando eu voltando um pouquinho, cadê? Lá em Levi-Strauss e Malinowski, então, tem dois exemplos que eu esqueci de citar em relação a símbolos e signos, que são muito fortes, socialmente falando, é o crucifixo e a aliança. Tá? Então, nós temos aí dois símbolos, né? São dois signos, porque eles têm significado, são signos porque têm significado, tá? Que é tanto a aliança como o crucifixo, tá? Então, voltando aqui só foi um parênteses, tá? Voltando aqui em aculturação. Então, assim, não é porque ele tem essa aculturação que determinada cultura vai deixar de existir, tá? Então, vai ser agregado e uma se tornará mais presente que a outra. Vamos aí levar, por exemplo, quando os europeus, quando essa colonização ibérica ela chegou aqui no Brasil, então o que foi necessário que eles fizessem? Eles tiveram que aprender também, claro que eles exploravam, né, os índios, mas eles tiveram que aprender a se adaptar
a um novo local, a uma nova terra, tá? E como que eles viajavam pelos matos, eles acabaram também aprendendo a olhar essas ervas, olhar as plantas, ver qual é a planta medicinal, para que ela serve. Então, ele foi aprendendo ali, foi tendo ali um momento de aculturação. Então, foi tendo uma fusão da cultura que ele já presente nele, com a cultura também desse novo povo, dessa nova sociedade que eles estavam conhecendo. Agora, tem uma questão aqui para vocês resolverem. Vamos lá. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram desse modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas incentivando a migração ou por conta de legados coloniais e imperiais. Então, esse é um pensamento do Giddens, tá? Então, é uma fala dele. Agora, do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda simultaneamente: letra A, defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo; B, universalização de direitos e respeito à diversidade; C, segregação do território e estímulo ao autogoverno; D, políticas de compensação e homogeneização do idioma; E, padronização da cultura e repressão aos particularismos. Qual é a alternativa correta? A B? A B? Por que a B? O texto fala que tem países que multiculturas que devolveram sobre muitos séculos para conseguir para conseguir conquistar a participação das culturas. Tem países que desenvolveram isso mais rápido por meio de políticas. Aí depois ele pergunta qual uma política que ajudaria nisso. A universalização do direito e respeito à diversidade. Todas as pessoas são iguais e eles respeitam a crença que você acredita ou a tradição que você segue ou qualquer coisa assim. Por que não é a A? Porque a defesa do patriotismo seria que você defende o próprio país. Se você defende o país, o resto é o inimigo. E rejeição do hibridismo. Eu acho que nesse hibridismo ele refere-se às culturas se misturarem, porque em um país com muitas culturas, as culturas tendem a misturarem e a se converterem, começarem a ficarem mais parecidas com o passar do tempo. Por que não é a C? Segregação do território e estímulo do autogoverno. Se um país quer unir, ele não pode segregar o território, senão ele vai estar separando mais. Talvez você consiga fazer naquela área mais de uma cultura sobreviver, conviver, mas vai ser separada, ela não vai estar unida. Por que não é a D? Porque, pelo que eu vi até agora, né, professor, o idioma é uma das coisas mais fortes numa cultura, é o que define normalmente uma cultura. É muito importante o idioma. Se você homogeneização do idioma, você vai cortar o idioma estrangeiro ou mesmo o que já existia ali, vai deixar um só. E pelo que eu sei, o idioma é muito importante para as culturas e em geral. Por que não é a letra E?
patronizar a cultura? Ele quer ter multicultural, como que ele vai ter uma cultura só? E repressão, né, aos particulares. Imagina aí. É, Então, só vai aumentar essa segregação, só vai realmente afastar muitos indivíduos do âmbito social e dessa interação social. Muito bem, muito bem. Tirou 10. Parabéns. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Perfeito, tá? Isso aí. professor, Oi, pode sobre falar. o negócio da língua, é verdade? É porque eu nunca vi no livro. Eu vejo por um monte de lugar pessoas discutindo sobre a aceitação cultural, YouTube, notícia, mas eu não tenho certeza sobre o negócio da língua, não. É verdade? Sim, sim. Assim, quando fala dessa, a gente não pode tratar a cultura como uma língua homogênea, de forma alguma, tá? Como uma única. Nós temos aqui no nosso país, por exemplo, nosso idioma, tá? Mas imagina aí, se a gente só falar, se a gente homogeneizar e só falar língua portuguesa. O que vai ser, por exemplo, dos indivíduos que são surdos? Como fica aí a língua de sinais, né? Então, sem falar dos idiomas também culturais, os idiomas indígenas, tá? Porque, dependendo da tribo, nós temos, se a gente for fazer uma análise a gente tem quase 300 tribos indígenas espalhadas pelo nosso país afora. Então, imagina aí se a gente for colocar para todo mundo apenas ter aquele idioma homogeneizado, né? Então, onde vai ficar esse âmbito cultural, né? Onde as raízes? Então, você falou corretíssimo, tá? Crianças, dúvidas, perguntas, sugestões, pertinências? Gente, eu queria que vocês falassem igual vocês falavam na sala de aula. Pá, 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 pá. Não parava, né? Tinha que pedir Na silêncio. sala de aula, Bárbara e Alice conseguiam conversar com voz, não só com escrita. Desse jeito, né? Eu nem escuto mais a voz de Galon. Não é brinquedo, não. Mas vamos que vamos. Tá com saudade, tá com saudade. Tô com saudade de todos vocês. Tô com muita saudade. Tá? Mas, né? Vamos que vamos. Chegou a lacrimejar aqui. Crianças, então, beijos para quem é de beijo, abraço para quem é do abraço. Ide em paz, fique com Deus, até breve, tá? Tchau, tchau, tchau. Quem tiver alguma dúvida pode permanecer. Quem não tiver, bye, bye. Ô, Gustavo, não se acha não, meu filho. Ninho. Professor, Ui. já acabou a aula, não é? Uhum. Já acabou. Pode falar. Não, é que você sabe como acalmar pessoas? Como acalmar? É. Depende da pessoa. Eu, por exemplo, vou poder me acalmar, a pessoa pode me dar chocolate. hum, Brincadeira, mas pode falar. Por quê? Quem tá nervoso? Não, a pessoa vai ficar nervosa. Mas, Assim, é porque na quarentena, minha irmã e minha mãe começaram a plantar um monte de planta. Um monte de planta. hum, Estavam plantando antes, mas quando começou a quarentena, elas foram de vez. Aí tinha uma planta que a minha mãe e minha irmã plantaram, que estava grande, pendurada no vaso alto, que era uma trepadeirazinha que estava quase no chão. Agora, ela quebrou do alto, caiu no chão com tudo, porque o plástico ressecou e quebrou. hum, entendi. Tá.
Mas não tem como você pegar e replantar, não? O problema é esse. Se eu mexer e fizer alguma coisa errado, eu me ferro e ferro ainda mais a planta. Então, é melhor deixar lá quietinho, esperar ela chegar em casa para arrumar. E você vai deixar a coitada lá, sozinha? Não Meu tem o que Deus. eu fazer. Se eu tentar mexer e piorar a situação, Mas você não teve culpa, né? não, foi sozinha. Não. Não, Não foi nem então. as gatas que derrubaram. Mas não sei, né? É bom você também não deixar muito tempo lá também. Mas ela chega em casa hoje ainda, né? Então tem como É, resolver. meio-dia ela chega. Então dá pra resolver. É tranquilo, né? Foi um caso fortuito. Então, Fortuito? é, é um caso que é inerente à força humana, inerente à sua vontade, entendeu? Ah, tá. Aprendi 5 palavras novas. Tá bom, Vamos que vamos. professor. Valeu, então. Tchau. Tchau, abraço.